Os homens de Deus respondem assim, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então, como eu estava falando, né, do encaixe do culto, como Deus é maravilhoso, né, Deus prepara, então, e tudo vai se encaixando com o decorrer do culto. Então, nessa passagem, fala aqui de Paulo e Silas na prisão. Eu coloquei aqui um tema, o qual seria: o que cantar para o Senhor em meio à dor. Aleluia, que Jesus é esse, irmãos, que você venha refletir nessa noite, que Deus é esse maravilhoso, que em meio à dor, em meio ali aos açoites que eles sofreram, ali preso com algemas, aleluias, e eles louvando e cantando a Deus, aleluia, e vamos ver o resultado quando, aleluia, quando você deixa o seu eu, quando você deixa a tua dor, quando de dentro vem a força do Senhor, e você louva e você adora o Senhor, o céu se abre, o Senhor responde, aleluia, a terra treme por você e por mim, aleluia, glória a Deus. Então vemos, irmãos, e eu não poderia deixar de falar, então, que Deus tem propósito para todas as coisas, certo? A gente não entende, a gente não compreende, a gente não aceita, a gente não quer daquela maneira, mas o Senhor tem propósito para todas as coisas, você querendo ou não querendo, aleluia, o Senhor faz. Ele vai deixar de ser Deus? Não, não vai deixar de ser Deus. Vai diminuir o seu poder? Não, não vai diminuir o seu poder. Então cabe a gente aceitar esse Deus maravilhoso. Então vemos, irmãos, o propósito do Senhor, quando Paulo e Silas vai ali para Macedônia, ainda seguindo o capítulo 16, alguns versículos, né? Então vemos qual é o propósito do Senhor. Então o que o Senhor tinha preparado, o que o Senhor queria, né? Aleluia, com os teus servos, qual que era ali a verdadeiro propósito do Senhor. Vemos que ali no capítulo 16, 9 em diante, aliás, tem aqui um subtítulo que diz, né, que é a pregação em Filipos, a conversão de Lídia e do carcereiro, e da cura da pitonisa. Então Deus, Ele faz, Deus leva, Deus vai em busca daquele que precisa. Vemos aqui, a Bíblia fala de Lídia, que é uma mulher, aqui está no capítulo 14, se os irmãos quiserem acompanhar, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, era que servia ao Senhor, e o Senhor abriu o seu coração para que estivesse atento ao que Paulo diz. Então ali, o Senhor também ali, aleluia, chegou a essa vendedora de púrpura, essa mulher. O Senhor depois mais diz que ela foi batizada, ela e tua casa. Então vemos o propósito do Senhor ali, sabe? Deus, Ele age com propósito, né? Como eu estava falando, tudo tem um propósito do Senhor, para com os seus. Então o Senhor ali tem tudo ali do teu propósito, tudo ali direitinho, mesmo que a gente não entenda. Então vemos aqui, e vemos, irmãos, também essa vendedora, aliás, vemos também essa adivinha, e qual que motivou a prisão de Paulo e Silas. Por que eles foram presos? Foram presos porque tinha uma adivinha, que quando Paulo e Silas iam e vinham, ela falava: aí vai o homem de Deus, lá vem o homem de Deus. Isso passou por semanas, diz a Bíblia, mas Paulo se incomodou com aquilo. Quem é espiritual, discerne o espiritual. Quem é carnal, discerne apenas o que é carnal, apenas o que está na terra e o que é da terra, aleluia. Mas Paulo era espiritual, viu que não era dela esse dom. Ela adivinhava, dava lucros ali para os grandes das cidades ali. Ela era uma escrava, na verdade, espiritual, né? Tinha ali o quê? Tinha um espírito maligno que a usava, e ali ela usava a boca dela, e ela
adivinhava ali e dava muito lucro, mas Paulo disse, cheio do Espírito Santo de Deus, né? Paulo ali pediu que o demônio saísse em nome de Jesus, e ele saiu, e ela não adivinhou mais, porque, aleluias, porque o espírito imundo saiu. Então Paulo e Silas foram presos por causa disso. Veio ali os grandes da cidade e os prenderam, porque, como eu disse, ela dava muito lucro, né? Então ali, eles, lógico, houve ali houve ali dos magistrados, né? Houve uma acusação dizendo, claro, que deixa eu ver aqui onde estava para sair, que eles praticavam, né, coisas ilícitas contra o costume deles, que eram romanos, mas sabemos que isso é uma luta espiritual. Sabemos ali que eles foram presos porque estavam pregando o Evangelho, pregando ali a Jesus Cristo, irmãos. Então, irmãos, nessa noite eu quero enfatizar aqui, irmãos, como essa palavra me veio, como essa palavra tem ardido no meu coração. O que cantar para esse Deus maravilhoso? Como você canta, como você vai adorar a Deus no meio da dor, no meio do seu coração partido, sangrando, numa perda? É muito fácil você estar cantando aqui, adorando ao Senhor, né? Tá tudo bonitinho, todo mundo arrumadinho, de terninho, as mulheres todas arrumadinhas, maquiada. Mas, irmãos, e na tristeza, e na dor, como adorar esse Senhor? Como continuar fiel a Deus? Oh, aleluia! Então vemos aqui, irmãos, que eles adoravam ao Senhor, cantavam hinos de louvor. Aleluia, à meia-noite, ali depois de serem açoitados, estando os pés ali acorrentados. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Em Mateus capítulo 26 e 30, diz também que Jesus também cantou ali ao Senhor, antes de ir para o Monte das Oliveiras, para o Gólgota ali, tendo cantado um hino. Então a Bíblia fala que Jesus também cantou um hino, aleluia. Então também o que cantar? Aí você pode pensar assim, mas é Jesus, mas é Deus, mas também ele era homem, ele foi homem, 100% homem, e venceu como homem, sofreu como homem. Então como cantar para Deus também ali, aleluia, sabendo o que ia acontecer, o que o esperava ali, as coroas de espinho, a crucificação, aleluia, esse cálice que ele tomou por mim e por você, essa condenação, essa separação que quando aconteceu, quando Jesus ali ele tomou esse cálice, aleluia, por mim e por você, para que nós possamos, aleluias, ser salvos, porque nós possamos, aleluia, estar com Ele. Então, Ele foi separado de Deus. Então, imagina ali quando Jesus fala, Deus meu, por que me abandonastes? Então, imagina também a dor, o que Jesus também estava sentindo ali, porque como homem também, tanto é que ali quando ele estava ali no Getsêmani, ele fala que a alma dele gemia de dor, pedia para os discípulos ajudarem em oração, aleluia. Então o que cantar para esse Deus maravilhoso, quando nós estamos, aleluia, aleluia, na dor, na tristeza, numa perda que nem nós tivemos agora há pouco tempo, né? Tiago, Gabriel aqui, Deus recolheu o nosso pastor João, aleluia, numa tremenda dor. Então o que cantar para o Senhor, aleluias, quando, irmãos, aleluia, um médico diz no diagnóstico, é câncer, quando o médico diz ali, oh aleluia, você tem poucos dias de vida, o que cantar para o Senhor? Quando o teu patrão disse, que nós estamos cortando custos ali, de uma maneira educada, para te estar demitindo, está te dispensando ali. Então o que cantar para o Senhor? Quando falta a luz, quando falta a água, quando falta o pão de cada dia em nossa casa. Então o que cantar para o Senhor? Oh
aleluia. Então, como eu disse, é muito fácil quando tudo vai bem, mas quando está, aleluia, no deserto, quando Deus ali aperta, ali, aí, irmãos, Ele quer ver os verdadeiros adoradores, aqueles que são fiéis, aquele que se mantém fiel, mesmo, aleluia, mesmo estando sangrando, irmãos, aleluia. Mas como eu falei, tudo tem um propósito. Então nós vemos aqui, aleluia, um exemplo de adoração, um exemplo do que temos que fazer, continuar adorando, continuar de cabeça erguida, sabendo que o socorro vem do alto, o socorro vem do Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, irmãos, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor, Tu és bom, Senhor, meu Deus, aleluia, irmãos. E continuando, irmãos, oh aleluia, nós vemos, irmãos, que a gente muitas vezes não aceita o não do Senhor. Ninguém quer um não, a gente sempre quer o sim do Senhor, né? Eu andei ouvindo um grupo de louvor, né? Eu achei muito bonito ele falando, ministrando uma parte sobre isso, e ele diz que nos 10 mandamentos, aleluia, nos 10 mandamentos, irmãos, nós encontramos 11 nãos, praticamente 11 não, alguma coisa assim. Então, irmãos, aleluia, nem sempre o Senhor vai dizer sim. Então, às vezes o Senhor nem responde, mas o silêncio do Senhor, aleluia, nós temos que respeitar. Então, você que tem filhos, que está aqui nessa noite, quantos não você já disse para o teu filho, para a tua filha? O matou? Não. Aleluia. Por que você diz não? Porque você o ama, porque você ama, você, aleluia, quer o melhor, amém? Então assim também é o Senhor, aleluia. Então muitas vezes, irmãos, aleluia, passamos por situações, né, que não desejamos, situações que nós não queríamos, mas é assim, Jesus disse que no mundo tereis aflições, aleluia, aleluia, Senhor, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, oh aleluia, Senhor. Paulo diz em Filipenses, aleluia, 1:21, porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho, aleluia. Imagina um homem de Deus, aleluia, dizer que o morrer é ganho, aleluia. Então imagina, irmãos, aleluia, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Imagina, aleluia, como ele amava esse Senhor, como ele servia, como ele era fiel, aleluia, ao Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, nós falamos da prisão, aleluia, então do propósito do Senhor. O Senhor é aquele que eu falei, para libertar, para salvar os seus. Ele faz tremer a terra, Ele faz tremer o cárcere, se for necessário. Ele abre as correntes, Ele abre e solta, aleluia, algemas ali, aleluia, para salvar os seus. Nós vemos aqui, aleluia, que Paulo e Silas, quando houve esse terremoto, a Bíblia diz que as portas foram abertas, mas veja, esse terremoto não era para matar ninguém, era para engrandecer o nome do Senhor, para aquele que não sabia quem era esse Deus vivo de Paulo e Silas, pusesse crer nesse Deus maravilhoso, que tudo tem o controle em suas mãos, céus e terra, está em seu domínio, aleluia, e nada escapa da tua mão. Abre as celas, mas ninguém escapa. Estavam todos ali, então o carcereiro ali todo trêmulo ali, ele se lança à frente querendo tirar a sua própria vida, mas não era, aleluia, não era o propósito do Senhor tirar a vida desse homem, sim salvar a vida desse homem, glória a Deus. Então, irmãos, uma pergunta maravilhosa que ele faz, aleluia, quando ele vê que estavam todos, Paulo diz, não faça isso, não tire a tua vida, estamos todos aqui, porque ele é responsável por todos os prisioneiros, né? Então, mas vemos que quando, uma pergunta, irmãos, eu marquei assim que deixa eu achar aqui, é uma pergunta que todos nós deveríamos fazer: o que é necessário
que eu faça para me salvar? É uma pergunta que todo homem devia fazer. O homem estando longe do Senhor Jesus, o que é necessário que eu faça para me salvar? Oh, aleluia! Então essa pergunta ele faz ali para os homens de Deus, e a resposta que todos nós, quando fazemos essa pergunta, seria, tem que ser essa, não há outra: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Oh, aleluia, glória a Deus. Veja, irmãos, então o propósito do Senhor para esse carcereiro ali, aleluia, que pôde, aleluia, ali contemplar a grandeza de Deus, aleluia, esse Deus maravilhoso que tem o controle de todas as coisas, oh, aleluia. Então ele aceita o Senhor Jesus, oh, aleluia, leva os homens de Deus para a tua casa, para tratar ali, trazendo para mim as palavras, e então toda a tua família também aceita, toda a tua família é batizada, aleluia. Então esse é o propósito do Senhor, aleluia. Esse é o Deus maravilhoso. É como eu disse, Ele faz tremer, sim, a terra. Ele faz, aleluia, para salvar, para engrandecer, para que, aleluia, o povo, aquele que é incrédulo, aquele que não sabe, aquele que não acredita, que finge que Deus não existe, para este ver a grandeza desse Deus de Paulo, esse Deus de Silas, esse nosso Deus, os dias de hoje, que é o mesmo, que não muda, que permanece para sempre. Glória a Deus. Nós vemos também falando em prisão, quando Pedro também foi preso, e também o Senhor mandou um anjo ali, veio um anjo do Senhor, abriu ali as cadeias, abriu, aleluia, as celas, e tirou. Pedro já estava guardado para morrer ali no outro dia. Ali já tinha morrido Tiago, né, irmão de João, a Bíblia diz no capítulo 12 de Atos, mas o Senhor também, mais uma vez, o Senhor libertou ali, o Senhor tirou Pedro ali. Eles não viram, estavam dormindo os guardas, ninguém soube o que houve de Pedro, quando o Herodes foi ali, aleluias, foi ali perguntar, foi saber o que havia acontecido. Então esse é o Deus maravilhoso que liberta, aleluia. Então Deus tem propósito, irmãos, Deus tem propósito para todas as coisas. Vemos também José do Egito, que chegou do Egito, vendido pelos seus irmãos ali, chegou como escravo. Então o que Deus fez na vida dele? Mas ele foi preso também ali, foi preso, mas a Bíblia diz que o Senhor era com ele, aleluia. José tinha liberdade, o Senhor o abençoava, o Senhor colocava José, aleluias, aleluia, numa posição privilegiada. Então o Senhor também abençoava, e o Senhor tirou o José no tempo certo, de escravo ali, a governador do Egito. Então o Senhor pega lá de baixo, o Senhor coloca lá em cima. Então esse é o nosso Deus que nós servimos, aleluia, glória a Deus. Então o Senhor tem propósito para todas as coisas, meu irmão, minha irmã, aleluia. É que eu falei, às vezes a gente reclama do que passamos, né, ali. Na verdade, o ser humano nunca está contente com nada, né? Aleluia, se está sol, está reclamando, se está chuva também, reclama. Mas, aleluia, que nós possamos, aleluia, olhar para Cristo, que nós possamos, meus irmãos, aleluia, que nem Paulo e Silas está louvando, adorando ali, mesmo que seja em silêncio, mesmo que nem ali, quando a Bíblia diz, aleluia, em Samuel capítulo 1 ali, de Ana também, que adorava o Senhor, só ela não tinha mais força, tanto que ela chorava ali de ser, tinha a tua adversária que ia contra ela, e Ana só movia só os lábios ali, mas adorava o Senhor. Então mesmo quando falta força para você, meu irmão, minha irmã, adore ao Senhor, engrandeça, aleluias. Dificuldades todos nós temos, aleluia, como eu falei, é muito fácil, irmãos, se o cristão, se aquele que serve ao Senhor, sabe, se ficasse numa redoma, sabe, se ficasse separado, sabe, ali do mundo. Mas não, nós estamos no mundo também, passamos por dificuldades, passamos por doenças, muitos morrem, entendeu? Às vezes o Senhor, por mais que a igreja ore, mas o Senhor leva, certo? É para me questionar? Não, para me adorar, como diz Jó,
como diz Jó, na sua aflição, ali Deus permitiu que o diabo tirasse tudo, tirasse os bens materiais, não é nada, tirasse, mas a família tocou nos filhos, e depois, por último, tocou na pele, no corpo. Mas Jó disse, o que Jó falou? Jó não blasfemou, Jó não se virou contra o Senhor. Jó disse, o Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O Senhor nos daria coisas boas, também não daria coisas ruins, ele fala, então, aleluia. Então é isso, a gente estamos sim, passamos por dificuldades, passamos por problemas, né? Eu diria que não tão grande que nem os apóstolos, né? Mas a gente temos também a nossa cruz, que Jesus fala, pegue a tua cruz e siga-me, né? Então esse é a nossa, o que nós temos que fazer. Temos que continuar adorando a Deus, crendo, aleluia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, o aleluia. Ainda que, irmãos, que a gente morresse ali, como morreram alguns dos apóstolos, né? Que nem eu falei de Tiago, ele foi preso, morreu. João, que foi decapitado. Ainda, irmãos, para aquele que está em Cristo, o morrer é ganho, aleluia. Pode durar, aleluia, a dor, a tristeza, algumas horas, mas a recompensa do céu que nos espera, a recompensa, irmãos, do lugar, irmão, celestial que nos espera, é vida eterna. Vocês imaginam o que é isso? Vida eterna, aleluia. Aqui, irmãos, o homem, como já, não sei se eu falei aqui, mas o tempo é limitado. Mesmo que a gente vivesse hoje em dia, vamos jogar 150 anos, que é muito difícil, mas passa rapidamente, certo? Mas agora imagina a vida eterna, estar com Cristo lá na glória, aleluia. Então é maravilhoso, então vale a pena, irmãos, servir esse Jesus Cristo, aleluia. Vale a pena estar louvando, estar adorando, estar não questionando, mas sendo grato, aleluia. Tenha gratidão, irmão. Você se levantou hoje, você, aleluia, você respirou, aleluia, o fôlego de vida, aleluia. O Senhor, aleluia, colocou comida no teu prato, aleluia, saúde para você trabalhar. Eu falo isso, né, irmãos, de todo o coração, entendeu? Deu livramento, porque muitas vezes a gente não sabe, né, ali, Deus não permite para que você veja no mundo espiritual, a guerra espiritual que é, mas Deus, aleluia, acampa os seus anjos ao teu redor, livra, aleluia. Às vezes você não está nem sabendo ali, não chegou nem a você, não chegou nem perto ali o que era para te acontecer, mas foi a mão do Senhor que te livrou. Então é maravilhoso, aleluia. É maravilhoso esse Jesus Cristo, é maravilhoso, mesmo na dor, estando adorando ao Senhor. Irmãos, tem ainda um testemunho aqui que estava no meu coração, para mostrar como é bom a gente ter exemplo de pessoas que adoram a Deus. Você vê com sinceridade de alma, sabe? Na sede ali, ainda me perdoe, Gabriel, de estar relembrando aqui, né? Da morte do nosso irmão, né? Mas no culto lá, não foi no culto, foi meu Deus, esqueci aqui, a noite antes foi o quê? Foi velório, irmão. Nossa, olha, é a idade. No velório, sabe, irmãos? Ali em meio à dor, irmãos, ali, não sei se os irmãos, alguns acho que deviam estar ali. Venho falar de um exemplo assim de adorar a Deus na dor. Imagina a dor da Luzinete. Imagina a dor da Gabriela. Eu me perdoe, não vou falar do Gabriel ali, porque eu vi elas adorando ao Senhor maravilhosamente. Nossa, parece que o céu se rasgava, parece que o céu encostava ali, se abria, sabe? Eu encostava na terra ali, adorando ao Senhor, em meio ao choro. Em meio, às vezes, o porquê, sim, houve muitos porquê, não é verdade? Ninguém esperava, mas eu queria deixar aqui registrado isso, né? Daquele que serve ao Senhor, daquele que tem o Espírito Santo, aleluia, em meio à dor, você louvando ali. Imagino que pessoas que estavam ali, ainda que não professam da mesma fé,
Devia estar perguntando, mas essa mulher deve ser doida, essa viúva deve ser maluca, essa filha deve ser doida, está adorando o corpo ali do pai, o corpo ali do marido, estão cantando, sabe, maravilhosamente ali ao Senhor. Mas esse é o Deus que nos conforta, aleluia. Verdadeiramente, irmãos, a pessoa quando está assim, a pessoa, ela verdadeiramente entende que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Porque para entender, a Bíblia diz, ela diz que tem que ter, para que experimenteis qual seja boa. Para que experimentar, tem que ter entendimento, tem que ter um entendimento ali. Quando você tem esse entendimento que vem dos céus, aí você, irmão, está pronto, aleluia, para adorar o Senhor no meio da dor. Quando você tem esse entendimento dado pelo Espírito Santo de Deus, que você experimenta, sabe, aleluia, algo sobrenatural. Quando você experimenta ali, entende que não é por você, mas é por Ele, é para Ele todas as coisas, aleluia, que tudo é passageiro, meu irmão, aleluia. Então, irmãos, você nessa noite, você que esteve aqui, você que está aqui, nada é por acaso, como eu sempre falo, o Senhor sempre tem propósito, aleluia, aleluia, que você venha guardar essa palavra no teu coração, aleluia, que você não deixe, aleluia, que entre por um ouvido e saia para o outro, que você venha a refletir sobre, aleluia, sobre esse Deus maravilhoso que nós servimos, irmãos, aleluia, e sobre essa palavra, irmãos, que crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa, aleluia. Nós sabemos algumas pessoas aqui, mesmo sem não ter nenhuma revelação de Deus, que é parentes e amigos, né, que necessitam ali, que o marido precise, necessita de Jesus, que a esposa necessita de Jesus, vem lutando ali, filhos necessitam desse Jesus, está aqui buscando pela tua casa, buscando, aleluia, por um parente seu. Você continue buscando, crê no Senhor Jesus e será salvo, você e tua família. Esse Deus chega lá também. Esse Deus é Deus do impossível, por mais duro que pareça, mais difícil que pareça, mas o Senhor, aleluia, Ele transforma, sim, aleluia, nós temos prova disso. O Senhor transforma o homem mais duro, mais violento, mais ruim, aleluia, aleluia, num servo de Deus, aleluia. Então esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, e a palavra que todo o homem devia dizer: o que é necessário para me salvar? Então minha resposta é crer no Senhor Jesus. Essa é a palavra-chave, irmãos. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, aleluia, glória a Deus, amém, meus irmãos? Glória a Deus, irmão. Com a permissão do nosso pastor Wilson, não posso deixar de falar, de perguntar aqui nessa noite, depois dessa palavra, depois dessa mensagem, se algo tocou no seu coração, se moveu alguma coisa, mesmo que seja um pequeno movimento ali, aleluia. Se você quer esse Jesus ali, se você está afastado, se você quer aceitar esse Jesus, aleluia, trazer para a tua vida, aleluia, Ele, aleluia, está aqui nessa noite, está de braços abertos. Tem alguém hoje dessa maneira aqui, querendo esse Jesus, aleluia, glória a Deus, achando aqui, meu Deus, querendo, está cansado dessa vida, aleluia, desse fardo, quer que alguém ajude a aliviar, alguém que venha carregar esse fardo. Tem alguém nessa noite que quer o Senhor Jesus como o seu suficiente Salvador? Aleluias. Não, irmão? Tem alguém? Não? Amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Mas o Senhor é bom e a tua benignidade dura para sempre. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.